Destaque do futebol. Agora pressionado, o técnico Cuca pede demissão do Corinthians depois de se classificar, ou de classificar a equipe para as oitavas de final da Copa do Brasil. Yuri Queiroga. Cuca pede demissão e não é mais técnico do Corinthians. Ele anunciou a decisão após a vitória sobre o Remo, que garantiu o timão nas oitavas de final da Copa do Brasil. Em pronunciamento, ele disse que não esperava a repercussão que a contratação dele teve nas redes sociais. Cuca agradeceu aos jogadores pelo carinho manifestado, especialmente após a disputa de pênaltis contra o Remo. Estava muito concentrado nessa decisão, não queria tirar o foco, né? E isso acaba levando para os jogadores. Você vê que hoje eles me emocionaram. Cara, eu tô aqui há 5, 6 dias e eles todos ofertaram para mim porque eu não pedi nada, mas porque eles sentiram, eu como um ex-atleta que eu sou, o que eu tô passando, né? Antes do jogo desta quarta, Cuca divulgou nota afirmando que só vai se pronunciar sobre a condenação por estupro por meio dos advogados que o representarão na Suíça. Agora teve um recado ali dos jogadores, né, na verdade, porque depois da classificação, os jogadores, primeiro eles correram até o Cuca para comemorar, para celebrar essa classificação e só depois foram comemorar com a torcida. O que isso quer dizer, né? Eu vi jogador depois falando, olha, a gente tinha que dar apoio para ele mesmo, porque mexeu muito com a vida dele, com a família, e o próprio Cuca, né, dizendo, eu tenho que voltar para minha família, eu vou cuidar de vocês. Horas. Então quer dizer que os jogadores não gostaram dessa pressão toda feita pela torcida. Os jogadores jogaram por eles mesmos e pro treinador. E a torcida ficou num segundo plano. Pelo menos foi essa a mensagem que eu captei ali, Sheila. Ontem as torcidas fizeram um acordo entre elas de que apoiariam o time independentemente de toda a polêmica envolvendo o técnico Cuca, que o Corinthians e o time precisavam desse apoio da torcida, independentemente desse momento. Eu já falei aqui a exaustão do que penso sobre o episódio. Ontem até eu vi que estava já repetitiva, então não vou falar de novo sobre o que aconteceu com o técnico Cuca e o que eu penso a respeito. Só que tem um outro lado dessa história que é importante. A mulher do Cuca e as filhas estão sofrendo ameaças. Aí não dá, né, cara? Aí não dá. Não dá. Isso é inaceitável. Então, o que os jogadores ontem, com esse gesto, quiseram dizer, na minha leitura, não é de que passam um pano ou que apoiam incondicionalmente o técnico Cuca, mas que o apoiam neste momento em que a sua família tem sido alvo de ameaça, e ameaça pesada pelo que o Cuca falou nos bastidores. As filhas e a mulher sofrendo com isso. É lamentável, aí, não? Tipo fica tudo errado, né? Fica tudo errado. Pelo amor de Deus, cara. Atacar a família do cara, atacar ele pessoalmente também. Ninguém aqui quer o mal do Cuca, não. Pelo contrário, gosto muito dele, sou muito grato pela passagem dele pelo São Paulo. Foi bem no meu time. Um cara que parece cometer um erro gravíssimo. Gravíssimo. Tá pagando por isso tardiamente, mas o que a gente pede aqui é simplesmente uma declaração sincera a respeito do que aconteceu, só isso. Agora, eu queria compartilhar, também não vou ficar me repetindo aqui, um texto do Eric Faria, que eu acho que serve como reflexão para nós, profissionais da imprensa também. A gente fez algo parecido 2 dias atrás, né? Eu disse aqui que eu falhei como jornalista porque eu não tinha conhecimento dessa história. Por mais que eu nunca tenha sido um repórter especializado em futebol, eu não sabia disso. Eu tinha obrigação de saber e não sabia. Descobri essa história recentemente, então eu falhei como profissional. E o Eric Faria escreve a mesma coisa. Eu vou ler aqui já subscrevendo, tá? Sobre o caso Cuca, nós homens jornalistas esportivos fracassamos. E não adianta se esconder com o mundo era outro. Estupro sempre foi crime. Hoje, ontem, na década de 80... e durante 40 anos nós convivemos com esse fato e nunca fizemos nada. Convivemos com Cuca, que já havia sido condenado em 1989. Eu nunca perguntei a ele sobre isso. Também nunca fui cobrado para fazê-lo. E a sociedade espera que jornalistas coloquem luz sobre fatos, investiguem, mostrem, reportem. E não fizemos. Então eu só tenho que admitir que errei como jornalista. Errei, em caixa alta. E antes de exigir que qualquer pessoa se desculpe, eu preciso fazê-lo antes. Como jornalista, peço desculpas por jamais ter me preocupado com o tema. Ele tá certíssimo e o nosso ouvinte tem toda a razão de cobrar. Ué, mas por que até 5 anos atrás vocês não falavam de nada disso? E agora só se fala disso? O ouvinte tem razão. E essa história serve como reflexão para nós também. Nós falhamos. Eu não gosto de coletivização de culpa. Então eu uso aqui a primeira pessoa do singular. Eu, como jornalista, falhei.
E a imprensa, a seu modo, falhou também. A falha do passado não justificaria uma nova falha. Esse erro está sendo corrigido. E espero que o Cuca também corrija o seu erro de querer varrer essa história para baixo do tapete e não falar abertamente a respeito do assunto. O Cuca é uma pessoa pública, né? Ele deve explicações.